seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Sociedade dos Traders. Eu estou muito feliz em estar aqui fazendo esses vídeos para vocês, em compartilhar parte do meu conhecimento, da minha experiência, dos meus aprendizados com vocês e espero também que vocês estejam felizes gostando dos conteúdos. E para saber, primeiro então, queria aproveitar e pedir para que você coloque aí nos comentários o que você está achando, o que mais vocês gostariam de ver, que tipo de conteúdo, qual o tema. Coloque aí nos comentários que a gente está sempre olhando e a opinião de vocês, o feedback de vocês é muito importante pra gente. Até porque teremos vídeo no canal aqui todos os dias. Então a partir de agora, todos os dias, toda semana, de segunda a sexta, teremos vídeo novo aqui no canal. Então, contamos com a contribuição e colaboração de vocês para nos ajudar a escolher os melhores temas para a gente estar aqui discutindo, ensinando, compartilhando com vocês. Vamos lá, então, tema de hoje. O que é leitura de fluxo ou tape reading, como também é conhecido? Gente, primeira coisa, vamos desmistificar aí esses nomes. São dois nomes diferentes, um em português, outro em inglês, para dizer a mesma coisa. Primeiro aprendizado do dia do vídeo de hoje, tape reading e leitura de fluxo são a mesma coisa. Agora vamos lá, o que é tape reading ou leitura de fluxo? Vou tentar explicar para vocês de uma maneira muito simples, linguagem do povo, digamos assim. Tape reading, leitura de fluxo, é entender o que está acontecendo no momento. Fazer a leitura do que está acontecendo agora. E nós fazemos essa leitura, o objetivo principal é entender o que é que os grandes players estão fazendo. Resumão, leitura de fluxo é enxergar, interpretar, fazer a análise do que os grandes players estão fazendo. Qual posição eles estão montando, se estão atuando do lado da compra, do lado da venda. Quem são os players compradores, quem são os players vendedores? Quem é que está movimentando o preço? Quem é o player que está conseguindo fazer esse ativo subir ou esse ativo cair? Por que esse ativo está subindo muito, está caindo muito? Por que lateralizou em uma determinada região? Por que formou um suporte? Por que formou uma resistência? Tudo isso a gente enxerga através da leitura de fluxo. Esse é o objetivo, enxergar os formadores de preço. E esses formadores de preço são quem nós chamamos de grandes players, os players que são capazes de movimentar o mercado. E aí, para facilitar, para a gente tentar entender isso melhor, vem aqui comigo, que vocês devem conhecer indicadores, certo? Os indicadores, eles são formados pelo gráfico. De acordo com o que acontece no gráfico, vem um padrão ali pelo indicador. Então, indicadores são formados pelo gráfico. O gráfico, ou os gráficos, são formados pelo preço, pelos movimentos que os preços fazem. Concordam? Os movimentos que os preços fazem são formados pelos grandes players. Se o ativo está subindo ou caindo, aquele movimento que acontece rápido ou devagar, é porque tem grandes players ali comprando rápido, comprando devagar, comprando muito, comprando pouco. E o que é o tape reading, então, leitura de fluxo? É a leitura do que esses grandes players estão fazendo. Indicadores são formados pelo gráfico. Os gráficos são formados pela formação de preço. Os preços, as movimentações dos preços são feitos pelos grandes players. Então a leitura do fluxo é nada mais do que entender tudo isso. Entender como as movimentações dos preços são feitas, entender como os gráficos são formados, entender por que aquele indicador indicou compra, venda, fez aquele determinado movimento. O que está por trás disso tudo são os grandes players e através da leitura de fluxo a gente consegue enxergar e entender o que os grandes players estão fazendo. Conseguiram entender? Ficou claro? Me contem que eu quero saber. Agora vamos lá, é muito comum as pessoas falarem também que não dá para operar porque seguindo, né, a leitura de fluxo, seguindo os grandes players, porque eles utilizam muito robôs e aí a gente não consegue entender, enxergar o que está acontecendo. Acabo de te dizer aqui agora que não é assim. Letícia, eles não utilizam muito robôs então, porque é o que eu conheço, é o que eu sei. Eles utilizam sim bastante robôs, porém nós conseguimos operar seguindo esses robôs.
É muito mais comum hoje em dia a gente vê lá no Book, no Times and Trades, que já já a gente vai falar sobre isso, fica aqui que logo eu vou falar sobre isso aqui no vídeo, que são as ferramentas que a gente utiliza. É muito mais comum nós vermos a atuação de robôs do que atuações que imaginamos ser feitas por pessoa física ali, por um operador por trás, certo? Então sim, os grandes players utilizam muito robôs, mas nós conseguimos enxergar padrões nesses robôs. Nós conseguimos perceber onde é que esses robôs estão atuando, em que região de preço, até onde eles compram, até onde eles vendem. Se eles compram de forma passiva, de forma ativa, no Book, no Times and Trades, se estão com urgência, se estão tranquilos, calmos ali, esperando o preço chegar onde eles querem. Tudo isso nós conseguimos ver através da leitura de fluxo. Então nós conseguimos sim operar seguindo os robôs. Não tem problema os grandes players utilizarem robôs. Nós enxergamos padrões nesses robôs. Nós enxergamos quem são os players por trás desses robôs. Nós até damos nomes para esses robôs, de tanto que é possível enxergar um padrão. Então alguns, por exemplo, fantasma, sniper, passivo, ativo, turbo, market makers, best offers. Existem N tipos de robôs diferentes que a gente consegue enxergar no fluxo e operar utilizando eles. Então se alguém te falar que não dá para operar seguindo robôs, dá sim. Vem com a gente, acompanha os vídeos aqui do canal, acompanha no Instagram, me pergunta, fala com o Fred, fala com a gente aqui da Sociedade dos Traders, que a gente te mostra, te ensina e te prova que dá sim para operar seguindo os robôs. E agora, para deixar um pouquinho mais claro para vocês como é que opera por tape reading, não vou conseguir te ensinar a operar aqui porque precisaria de várias e várias aulas para fazer isso. Mas vou deixar até algumas aulas importantes do canal para vocês verem e entender um pouquinho melhor. Mas para operar por leitura de fluxo é o seguinte, primeira coisa, a gente precisa identificar qual é o lado que está ganhando aquela briga. É o lado do fluxo comprador ou é o lado do fluxo vendedor? O ativo está com fluxo de compra ou com fluxo de venda? Tende a subir ou a cair? Segunda coisa, quem são esses players compradores? Quem são os players vendedores? De que forma que eles estão atuando? Com que tipo de robô? Com urgência? Sem urgência? Regiões de defesa. Onde é que esses players estão atuando? Em todos os níveis de preço? Só em um determinado nível? Está defendendo uma região específica? Está atacando, agredindo uma região específica? Mais ou menos, tendo aí a resposta dessas perguntas, a gente consegue operar. Saber onde entrar, saber onde sair, saber onde estopar, saber onde definir um alvo. Então são através dessas perguntas, dessas análises que nós fazemos pela leitura de fluxo que a gente opera através do tape reading, através da leitura de fluxo. E eu quero te dizer que tem uma enorme vantagem, são várias, mas para mim a principal delas de operar através de leitura de fluxo e o porquê você deve estudar mais sobre isso, conhecer mais, aprender mais sobre leitura de fluxo. Lembra que eu falei dos indicadores, do gráfico, da formação de preço, dos grandes players? Uma vez que a leitura de fluxo é identificar, analisar como esses grandes players estão atuando. E são essas formações dos grandes players que fazem todo o resto. Quando a gente faz leitura de fluxo, nós conseguimos identificar com antecedência, identificar de maneira mais rápida a formação dos preços, os pontos de entradas e os pontos de saída. Então isso nos possibilita ter stops bem curtinhos, conseguir sair perdendo pouco, que você consegue ver na hora o que está acontecendo e fala, opa, tem que sair dessa operação aqui, o player que está defendendo não está mais, ou chegou um outro player aqui atrapalhando, tem que sair, o fluxo inverteu. Pela leitura de fluxo, a gente enxerga isso mais rápido do que pelo gráfico ou pelo indicador. E aí conseguimos ter esses stops mais curtos, conseguimos ter melhores pontos de entrada, conseguimos alongar mais os alvos e tudo isso nos traz um retorno financeiro melhor. As principais ferramentas para enxergar tudo isso que eu te falei aqui nessa aula, para conseguir responder essas perguntas, para conseguir fazer essa análise da leitura de fluxo e operar através dela, são duas, as principais. Existem outras, existem indicadores que podem nos ajudar, existem outras ferramentas, mas as duas principais, se você quiser, estuda só essas duas que você já vai conseguir fazer uma leitura de fluxo, são Book de ofertas e Times and Trades.
duas principais ferramentas de fluxo. Ali dentro dessas duas ferramentas você consegue enxergar tudo o que está acontecendo. Todos os players que estão comprando, todos os players que estão vendendo, de que forma que eles estão fazendo isso, em que região de preço, consegue responder todas aquelas perguntas que eu falei e tomar uma decisão de onde entrar, onde sair. Então são essas duas principais ferramentas. Já tem aula aqui no canal do YouTube sobre elas, tem uma aula completa de mais de 1 hora sobre book e uma outra sobre Times and Trades. Vai estar na descrição desse vídeo, para que assim que você terminar de assistir, você possa ir lá entender um pouquinho mais sobre fluxo, sobre booking, sobre Times and Trades. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido um pouquinho mais do que é o tape reading, a leitura de fluxo, e da importância que ele tem, do quão ele traz vantagens pra gente, vantagens competitivas, vantagens de enxergar realmente o que está acontecendo na hora que está acontecendo. Então é isso, se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, para ser avisado. Todos os dias teremos vídeos novos aqui, de segunda a sexta-feira. Toda terça tem vídeo meu, eu te espero aqui de segunda a sexta-feira. Tchau, tchau, pessoal!